tem que recorrer ao... Muito bom dia para você! A partir de agora, você confere o programa A Voz do Povo desta quinta-feira, 29 de junho de 2017. Estamos todos os dias ao vivo, aqui pela TV Diário Record News Manaus, para dar voz e vez à população. No programa de hoje, você vai conferir o quadro O Povo Fala, que mais uma vez foi às ruas ouvir a voz do povo. Hoje exibiremos uma edição especial do programa Voz do Povo. A decisão do ministro Lewandowski suspendeu a eleição suplementar direta para o governador do estado do Amazonas. E por conta disso, vamos receber em nossos estúdios representantes da sociedade civil organizada para debater junto ao repórter Jackson Nascimento sobre o impacto dessa decisão no destino de nosso estado. Quinta-feira, 29 de junho de 2017, a Voz do Povo está no ar. E agora, vamos às manchetes do jornal Diário do Amazonas desta quinta-feira, 29 de junho, que traz a suspensão da eleição, ameaça o futuro do Amazonas. Ministro do Supremo Tribunal Federal suspende eleição no Amazonas e gera incerteza. A decisão atendeu a um pedido apresentado pelo vice-governador cassado Henrique Oliveira. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu liminarmente a execução do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo, e do vice-governador Henrique Oliveira, e a realização de eleição direta suplementar no estado, que estava marcada para o próximo dia 6 de agosto. Mais informações você confere no jornal Diário do Amazonas. E agora, neste momento, nós vamos ao vivo com a repórter Sigrid Avelino, que está, nesse momento, no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E tem mais detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Sigrid. Olá, boa tarde, Meike, boa tarde a todos. Por volta de 10 horas da manhã, durante a abertura de uma reunião já programada com os partidos políticos sobre a propaganda eleitoral no rádio e na TV, o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, João Simões, falou que até o momento o TRE não recebeu nenhum comunicado oficial com relação a essa decisão proferida na noite de ontem pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Acompanhe nesse momento um pouco, na verdade, um trecho da fala do desembargador. Ressalto, todavia, que na data de ontem, como é de conhecimento de todos, foi proferida a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a execução imediata do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que determinou a realização de novas eleições no estado do Amazonas. Assim sendo, a eficácia dos atos hoje praticados, por óbvio, somente se dará se a situação jurídica ora apresentada sofrer novas alterações. Por oportuno, esclareço mais que, até o momento, este TRE não foi oficialmente comunicado acerca da decisão da Suprema Corte Brasileira. Nesse momento, portanto, este será o único pronunciamento oficial deste tribunal, inclusive porque, como já informado, ainda não houve comunicação oficial acerca do inteiro teor. A assessoria de comunicação do TRE informou ainda que o cronograma para a eleição segue normalmente e que todo o processo de licitação já foi concluído, mas que até agora nenhum contrato foi efetivamente assinado. Eles informaram ainda, inclusive, que algumas urnas já até foram encaminhadas para alguns municípios. A previsão de gasto com essa eleição suplementar para o governo do Amazonas é de 17 milhões de reais. O TRE informou que já recebeu 12 milhões. 3 milhões e 100 já foram gastos e 3 milhões e 500 estão empenhados. Eu volto com você no estúdio. Nossa equipe
esteve agora pela manhã nas ruas da cidade de Manaus para ouvir a opinião das pessoas sobre a suspensão da eleição suplementar para governador do estado do Amazonas. Vamos assistir ao quadro O Povo Fala, que tem a participação hoje do repórter Jackson Nascimento. Seja bem-vindo, Jackson. Vamos conferir. Vamos conferir. É o seguinte, nós estamos querendo saber a opinião das pessoas sobre a novidade de ontem à noite, que foi a suspensão da eleição suplementar para governador do Amazonas. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Rapaz, isso não sei, não tem nem o que falar, isso é uma vergonha aqui pro Amazonas, pro Brasil em termos geral, né? Mas fazer o quê? Bora ver o que vai dar aí, né? Que tipo de prejuízo você acha que essa alternância, essa instabilidade acarreta? Rapaz, o prejuízo aqui é para nós mesmo aqui, né? Que eu não sei nem como te dizer, mas isso é o que eu posso falar que é uma vergonha, infelizmente, aqui pro povo brasileiro. Suspendeu, por quê? Aí eu não acho de acordo isso, não. Já que... Mas por que a política está tão mudada desse jeito? Só o povo já estava esperando essa eleição para trocar e agora de novo não concordo. É verdade, eu não sei, eu acho uma coisa assim absurda, né? Como todo mundo acha. Mas a minha opinião, isso aí mesmo. Por que você acha que é um absurdo, Paulo? Mas eleições que deveria ter, né? O Paulo está olhando aqui a manchete do Diário do Amazonas, que diz justamente sobre a suspensão das eleições ameaça o futuro do estado do Amazonas. Você acha realmente que o futuro fica ameaçado? Sim. Eu não li muito sobre a matéria, né? Na verdade, eu vim saber ontem sobre a suspensão. Né? Eu não li muito sobre a matéria, então a minha opinião ela está meio ainda em dúvidas. Eu acredito que prejudica, né? A gente tem a nossa opção de voto e está tirando o direito do cidadão. Eu acredito que está largado, né? O governo está largado, né? E tem servidor público, a população está sendo prejudicada. Né? O pessoal da saúde está em greve direto aí, educação. Está bem complicada a situação mesmo. Não só aqui em Manaus, em todo o Brasil, né? A suspensão a respeito do governador? Exato. Olha, eu acho que no caso dele, a suspensão de ele não voltar ao mandato, né? Eu acho que faz mal, mas vai depender muito do que está acontecendo a respeito do governo. Se isso for bom para a cidade, então que seja feita essa suspensão e que possa acontecer o melhor para Manaus, entende? Para a nossa cidade, se isso for melhor. A minha opinião é essa. Minha opinião a respeito disso é a questão que tudo é manipulado pelas nossas autoridades, né? Então tudo é conforme eles querem. E a gente sabe que com tudo isso daí o único prejudicado somos nós. Você vê aí a situação dos ônibus, a criminalidade, você não tem segurança mais de abrir a porta da sua casa, pegar um coletivo, entendeu? Então a gente sabe que tudo isso aí é tudo manipulado por eles. Vai até onde eles querem, entendeu? Então não muda nada, pra mim não muda nada, continua a mesma coisa, é o mesmo jogo. É só uma troca de cadeiras, por um instante, né? Por um momento, entendeu? Pra mim não muda nada, então tudo é manipulação deles. Olha, acarreta muitos problemas, entendeu? Porque a população está assim, a Deus dará. A gente não sabe se é bom, se é ruim, mas ao meu ver é muito ruim. A gente está mesmo assim precisando de que a população acorde, entendeu? A suspensão dessa eleição vai acarretar em muitos problemas para a gente, entendeu? Porque a gente está assim com medo de o que possa vir mais tarde por causa dessa eleição que não vai acontecer, na verdade. Jackson Nascimento, qual a análise que você faz de tudo que você viu? Olha, meio que o que pode se observar é que todos foram pegos de surpresa. Boa tarde a você e aos amigos telespectadores
do programa Voz do Povo aqui da Record News. Nós temos ido às ruas ouvir as pessoas têm as suas opiniões. Uma angústia toma conta do estado do Amazonas, não por parte da população, mas por parte de vários segmentos que nós estamos acompanhando. Teremos convidados daqui a pouco para tratar desse assunto. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski sobre a suspensão da eleição, que estava em pleno curso, provoca essa reação de angústia, de medo da população que vive aí com os atendimentos na saúde, na segurança, também na educação, os principais atendimentos básicos públicos comprometidos. Nós que estamos caminhando nas ruas, ouvindo a população, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, e não é uma realidade da capital, é da região metropolitana e todo o estado do Amazonas. O governador, então, José Mello, havia sido cassado, né? Nós todos acompanhamos isso 4 de maio. Exatamente. Uma eleição já estava em curso, né, pelo Tribunal Regional Eleitoral, que nós vimos na reportagem da repórter Sigrid, que estava no Tribunal Regional Eleitoral, de que até recursos já estavam sendo empenhados justamente com o envio de urnas para as eleições suplementar do governo do estado do Amazonas. E, de repente, houve as coligações, né? Legalizaram-se os candidatos, tivemos 9 candidatos registrados nessa eleição. Isso deixa o povo atônito e confuso num momento como esse. Ninguém está aqui questionando a decisão do ministro Lewandowski, mas um pouco de sensatez. A crise que se instalou no país, a instabilidade do cenário político nacional e, em particular, do estado do Amazonas, que vive também esse problema na questão da administração pública. O programa Voz do Povo vai a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta. Para ouvir a sociedade sobre o impacto dessa decisão do Supremo Tribunal Federal no destino do Amazonas, o programa A Voz do Povo convidou representantes da indústria e do comércio. Em nossos estúdios, o repórter Jackson Nascimento conversa com o presidente do Centro da Indústria do Amazonas, Dr. Wilson Périco, e com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do Amazonas, Dr. Ralph Assayag. Com você, Jackson. Obrigado, Meik. Nós estamos aqui com 2 grandes representantes aqui no estado do Amazonas. Dr. Wilson Périco, que tem uma participação muito ativa no Centro da Indústria do estado do Amazonas, é o presidente do CIEAM, e vai falar conosco sobre essa decisão e como fica o empresariado local com referência a essa situação. Dr. Wilson Périco, boa tarde, bem-vindo ao programa Voz do Povo. Boa tarde, Jackson, boa tarde, Meik, e a todos que nos assistem. Infelizmente, um momento ruim, né, para a gente participar e conversar, e todos atônitos. Eu brinquei que a gente não pode dormir, que cada vez que a gente dorme é uma surpresa, e essa surpresa negativa que afeta todo mundo, e a questão é a insegurança. Eu digo porque ninguém coloca dinheiro onde você não tenha um mínimo de segurança de que o que você está querendo atingir de resultado vai acontecer. E para você fazer isso, você passa por uma série de tratativas. Você vai negociar, você vai acertar a regra do jogo com o gestor, com o poder concedente. E nós passamos com pelo mandato do professor Zé Mello, esse processo de muitos investidores foi interrompido, foi reiniciado junto à nova equipe do Davi, e agora, com essa surpresa, tudo que foi conversado também deixa de valer. É a mesma coisa que você ter um jogo de futebol, onde a regra muda ao final do primeiro tempo, você faz todas as correções e faz todos os seus ajustes para jogar o segundo tempo dentro da nova regra, e a metade do segundo tempo você tem a mudança da regra. A mesma coisa que se tivesse um pênalti e mudaram o gol de posição. Então, infelizmente, e as pessoas que vocês entrevistaram demonstram, dentro do conhecimento que cada um tem, mas o quanto isso traz de insegurança. Insegurança para a população, insegurança para o investidor, insegurança por conta dos empregos que se vão, insegurança por conta dessa instabilidade que nos impede de atrairmos novos investimentos. E o pior, quem deveria, por dever e direito, defender os direitos desse Estado, não está fazendo.
está todo mundo preocupado com o umbigo. O interesse político partidário está acima daquilo que é interesse da população que vocês entrevistaram, Exato. em cima dos direitos dos investimentos que aqui temos no comércio, na indústria, que geram os tributos que o Estado precisa para poder prestar o serviço, que geram os empregos, que vai tirar o custo do Estado. Quando a pessoa tem recurso, ela não vai precisar do serviço público de saúde, não vai precisar da escola pública, ela vai poder pagar por um serviço melhor. Então, tudo isso vem no momento ruim. O país, dentro das incertezas, o Estado também. O Polo Industrial de Manaus, que já registrou 127 mil empregos, hoje com 80 mil empregos, demonstra aí uma situação preocupante, não só para o estado do Amazonas, mas também para as pessoas que dependem. Claro. Né? Uma situação de instabilidade nesse sentido. O senhor acredita que ameaça empregos da Zona Franca? Claro. Porque nós vivemos aqui, na verdade, a atividade industrial ela está para atender o mercado nacional. Certo. Ninguém está instalado aqui pensando em exportar. Exporta-se aquilo que você tem de excesso de capacidade instalada. Dentro do cenário nacional, nós passamos por todas essas incertezas que nós estamos vivendo. Ninguém sabe quem vai ser o presidente daqui a 2 meses. Certo. Então já traz uma insegurança, o nível de desemprego no país supera a incerteza de quem está empregado, de se vai continuar empregado no curto e médio prazo também é grande, também não vai gastar, essa pessoa vai comprar só aquilo que é de primeira necessidade, e esses produtos não fazem parte da cesta do Polo Industrial de Manaus. Então, nós já estamos sendo afetados pela questão nacional. Quando você fala do nosso Estado, para atrairmos investimentos para cá, para resolvermos um pouco da questão do desemprego que nós temos aqui, para resolvermos um pouquinho das nossas questões regionais, para gerar um pouco mais, para girar um pouco mais a economia, que a pessoa com dinheiro vai poder consumir mais, vai dar dinheiro para o comércio, vai sair produto do comércio, vai gerar demanda por novos produtos, vai afetar a linha de produção, aumentando esse ciclo. Nós estamos no sentido contrário, nós estamos num ciclo vicioso. Menos emprego, menos demanda por produtos, menor demanda por novos produtos das indústrias que nós temos, e aí o risco de mais desemprego. E é esse o cenário que nós vivemos hoje. Cenário de instabilidade que causa tudo isso. Um cenário de instabilidade, de insegurança, que traz essa frustração, e eu falo frustração, que a população manifestou, que nós, empresários, que defendemos os nossos associados, os direitos desses associados, amanhecemos hoje com uma decisão que não me cabe julgar nem se a cassação do professor Zé Melo foi correta ou não, e essa decisão, eu estou falando que o momento é ruim, a instabilidade é grande, e hoje o desafio é justificar por que é que nós vamos continuar num cenário como esse, num ambiente como esse. Melhor seria você sair, fechar as portas, passar um tempinho fora, deixar as coisas se acertarem para depois você voltar. E nós corremos esse risco de empresários se deslocarem para países que têm uma estabilidade política maior do que a do nosso país? É que ninguém está enxergando o risco. Certo. A maioria das empresas multinacionais que nós temos aqui no Polo Industrial, eles têm unidades fabris em outras regiões do mundo. Certo. No México, que é aqui pertinho, o próprio ministro da Indústria e Comércio, à época, Armando Monteiro, fomentou a ida de empresários para o Paraguai. Então, o risco que nós temos no país hoje é enorme, o risco que nós temos hoje no polo industrial é enorme de perda de investimentos, consequentemente, redução do nível de emprego, afetando a nossa população. Muito obrigado pela participação dos nossos convidados. Convido vocês a assistir mais um pouquinho, porque nesse momento nós vamos continuar a ouvir a voz que vem das ruas sobre a suspensão da eleição suplementar no estado do Amazonas. Vamos conferir. Foi suspensa a eleição suplementar para governador no estado do Amazonas. A senhora está sabendo desse assunto? Fiquei sabendo hoje pela manhã. Qual a sua opinião a respeito? Penso que dessa forma, né, a gente só tem um retrocesso com relação às eleições aqui no Amazonas, né? Que o nosso próprio ministro, né, poderia repensar mais um pouco sobre essa situação, né, que a gente sabe que hoje o nosso estado ele vive uma situação
né, de várias instituições aí que estão sem credibilidade, né? Então a gente precisa realmente mudar esse quadro, né, da nossa política, né, não só no país como no nosso estado também. Tá uma palhaçada, né? A política tá uma palhaçada nesse país. Você sabe disso, que hoje é uma coisa, amanhã é outra, né? Aí nós íamos fazer um gasto tão grande com uma eleição, podendo deixar esse governador que está aí, porque é um pouco, o período é pouco, né? Aí abre uma eleição e outro ministro lá embarga. Fazer o quê? Tem que cumprir a lei, né? Mas é uma vergonha. O prejuízo é enorme, né? Porque a gente fica numa estabilidade em todos os setores. Quer dizer, a gente não sabe o que fazer na realidade, a gente fica perdido no meio do tiroteio. Rapaz, na minha opinião, isso está virando uma sacanagem. A bagunça com o povo brasileiro, porque aqui no Amazonas, em todo mundo, né? Só quem vai preso é ladrão de galinha, que político e quem tem dinheiro, mano, não vai conosco. Na minha opinião é assim, ó, cada qual tem seu plano de trabalho, né? Aí entra um, sai um, entra um, sai um, isso vira uma bagunça. Aí atrapalha também, por exemplo, o trabalhador Davi, já está num prologama. Aí volta o José Melo, já vai querer reassumir o que ele queria fazer, né? Vira bagunça aí. Na minha opinião, vai voltar tudo que estava errado de novo, né? Que ele só estava fazendo errado. Toda essa corrupção vai voltar tudo de novo durante esse tempo que eles vão voltar. Olha, pela idade que eu tenho, a minha opinião, isso aí não podia acontecer. Se esta já teve desde o começo, não podia estar acontecendo isso não. Porque pela idade que a gente já esteja, sofremos por isso. Eu acho que talvez para mim está tudo errado isso aí, podia ter continuado, porque a população estava esperando o quê? Algo importante que vinha do povo, né? Porque o povo é que faz eleger essas pessoas assim. Eu, por exemplo, voto há muitos anos, desde rapaz, eu tenho 72 anos, na minha opinião isso aí, eu acho que talvez podia continuar. Olha, isso aí é um prejuízo muito grande, principalmente por essa população que está sofrendo, né? Está sofrendo aí, esperando umas propostas muito importantes dessas pessoas que se elegem, fica grande, aí depois está lá em cima, esquece. Isso aí, para mim também, a população sofre por isso. Eu acho que cada vez mais eles vão empurrando com a barriga para enrolar o povo, né? E no final acaba trocando gato por lebre, fica a mesma coisa, né? Os políticos vão roubar do mesmo jeito, na minha opinião, né? A política pra mim é isso, na verdade. E aí acaba que o povo sempre se ferra, né? Não vai mudar nada, na minha opinião. Não, isso aí é bom, né? Porque ele pensou um negócio mais na frente. Pensou de evitar gastar 12 milhões, né? Pra que isso? Eu acho que isso aí foi um negócio muito bom que fizeram, né? O Melo fez o que fez, então deixa ele fora, deixa quem está no poder permanecer lá um ano e pouco e pronto. Agora gastar 12 milhões em reeleição, para que isso? Se vai ter outra aí no ano que vem, para que mais? Hã? Guarda esse dinheiro para a educação, já que o nosso país está tão sujo na política, deixa aí dinheiro para outras coisas. Deixa o que está, né? Deixa o que está, o Davi aí. Entendeu? Porque a política no nosso país está desacreditada, certo? Tanta gente que está precisando aí de gastar 12 milhões em reeleição, para quê? É mais necessário isso aí, empregar esse dinheiro na saúde, na educação, na segurança que nós não temos. A política está desacreditada no nosso país. Os políticos, cada dia que se passa, mais sujo do que um ou outro. E agora, vamos continuar com o debate sobre o impacto da decisão do Supremo na vida dos amazonenses com os nossos convidados da indústria e do comércio. Jackson Nascimento. Pois é, meio que nós vimos aí, portanto, a voz das ruas, o povo fala no nosso quadro e todos têm praticamente a mesma opinião, exceto aí o senhor que deu a sua opinião sobre os valores que foram colocados para a eleição. Continuando aqui, nós estamos recebendo o presidente do CDL
Amazonas, que é o Dr. Ralph Sag, Câmara dos Dirigentes Lojistas, que também vai falar do impacto causado por essa decisão no comércio. Dr. Ralph, seja bem-vindo, boa tarde, à Voz do Povo. Boa tarde a todos, agradeço aqui a gente possa passar aos telespectadores o nosso sentimento também, porque a gente verifica que esse entra e sai de governos realmente traz uma situação onde como é que nós vamos confiar, como é que nós vamos sobreviver, como é que nós vamos investir. Recentemente nós tivemos um problema, por exemplo, onde uma das empresas nacionais, que foi a Citilar, saiu de Manaus, deixando aí 280 pessoas desempregadas e saindo 21 lojas do estado do Amazonas. Nós tivemos a coragem de uma empresa regional assumir 70% dessas lojas para evitar o desemprego. Há um pedido muito grande da CDL, ainda sendo vice-presidente da CDL. Eles assumiram, acreditando que nós teríamos as eleições, que nós teríamos que passar por outra situação e fazer o crescimento. E hoje ligam e perguntam, puxa, eu acreditei e a vontade é desfazer de tudo. Então, eu acredito o seguinte, que o tribunal que simplesmente julgou no estado do Amazonas disse, deixa o Melo até o final do que toda a burocracia que poderia acontecer para que depois que tirasse ou sairia de uma vez. Tomasse uma decisão definitiva. Definitiva. Não essa brincadeira de a gente tirar. Nós somos, acredito, que um Estado que precisa de saber quem é o seu governante, ou se ele está certo, ou se ele está errado, mas não ficar da maneira que ficou. Entra o Davi, trocou alguns secretários, agora volta de novo, o que é que vai acontecer? Recentemente, tivemos aqui a assinatura na CEPLAN das novas empresas que poderiam estar vindo para Manaus. Simplesmente, as assinaturas do governador que está atual, vale ou não vale? As empresas já estão dizendo que dessa forma não vem mais para o estado do Amazonas. Então, o CODAN, que estava fazendo o seu trabalho de retorno de 22 empresas agora para entrarem no polo industrial e que para nós precisamos que o polo funcione a todo vapor, simplesmente essas empresas não sabem mais se vem numa situação dessa. Pela manhã, o volume de ligações foi muito grande. Dentro do comércio, quando começou essa instabilidade, nós tínhamos 275 mil funcionários, perdemos 40 mil funcionários, estamos com 240 mil funcionários. É muito ruim. E ainda sabendo que no final do ano nós temos pelo menos 9 mil jovens do segundo grau que terminam o segundo grau querendo um emprego. E aí vem a dificuldade por tudo que nós estamos passando. Doutor Ralph, uma instabilidade como essa, uma preocupação dos empresários que ligaram para a diretoria da Câmara dos Dirigentes Lojistas, para que o nosso telespectador possa entender, representa em números quanto, no caso, essas vagas que não podem ser preenchidas por causa dessa instabilidade? Não, nós temos aí só do comércio, que são 45 mil pessoas que perderam o emprego, funcionários que tinham a sua carteira assinada, que já trabalharam e hoje não têm emprego na cidade, no estado do Amazonas. Exatamente por quê? Porque nós perdemos muito o volume de venda, as vendas caindo, automaticamente você tem que reduzir custo. Essas lojas, o volume de lojas que fecharam, só é verificar que você encontra, aluga-se e vende-se numa proporção fora da realidade. Você encontra shoppings hoje que já estão perdendo 30% das lojas e não tem aonde colocar essas novas pessoas que estão saindo do seu dia a dia e empregar como? Como é que nós vamos ficar? Aí vai aumentar, com certeza, a marginalidade, vai aumentar tudo da cidade e do estado. Os problemas já existentes são muito maior. Certo. Né? Então, eu acredito o seguinte, que a forma, talvez, jurídica em relação ao ministro foi, talvez, jurídica, mas não foi talvez um ajuste da maneira que deveria ser, como aconteceu que nós vimos o julgamento do presidente Temer. Que naquele momento o meu sentimento foi que o ministro que estava julgando na presidência teve o sentimento que era muito melhor que tudo mantém, verifica-se tudo, quando não tiver mais possibilidade se tira de uma vez sem direito a retorno de novo. Decisiva. Então, uma pena que Brasília errou no primeiro momento de ter tirado.
E agora, de novo, que a gente acredita que o erro foi de voltar de novo, porque nós não sabemos mais o que vamos fazer. Certo. Doutor Ralph Meig Farias. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado pela contribuição. Para você ter uma ideia, nós estamos falando de dois setores importantíssimos da economia do Estado. Dr. Ralph Sayag, que representa o comércio, diz 45 mil empregos. Jackson Nascimento, comentando com o Dr. Wilson Périco, na indústria, mais de 40 mil pais de família desempregados. Juntando essas duas forças, estamos falando de quase 100 mil pais de família sem emprego nos últimos anos. O programa A Voz do Povo vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E vamos agora à manifestação do único candidato que se manifestou por vídeo nas redes sociais. Vamos conferir. Meus amigos, como todos sabemos, o Amazonas neste momento está indignado. O ministro Lewandowski acaba de suspender as eleições diretas que tiraria o Amazonas da crise e traz de volta aqueles que fraudaram as eleições em 2014 e que trouxeram o desemprego, a falta de remédio, a falta de segurança pública para o nosso Estado. Mas nós não vamos desistir. Isto faz parte da luta, da resistência. Chegamos até aqui juntos, lutando contra essa crise. E nós vamos vencer essa crise também revogando esta decisão, acreditando na justiça de Deus e na justiça dos homens e dando oportunidade para que o povo do Amazonas, em eleições diretas, possa dizer não ao desemprego e dizer sim à esperança. Dizer não à falta de medicamentos e dizer sim a um projeto que traga novamente ao amazonense a oportunidade de tirar o Amazonas da UTI. Portanto, estamos juntos nessa luta e vamos dizer não à crise. E agora, vamos às considerações finais dos nossos convidados sobre o tema suspensão da eleição suplementar no Amazonas. Jackson Nascimento. Pois é, nós recebemos os convidados aqui, doutor Wilson, muito obrigado por estar conosco aqui, presidente do CIEAM, o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, num momento não muito feliz para a nossa economia. Eu agradeço, Jackson, o convite, Meik e a Record. É sempre um prazer estar junto com o Ralph, a pessoa com quem eu aprendo sempre. E, infelizmente, tratando no momento do assunto ruim, né? O Estado já passa por essa dificuldade, o país passa por uma dificuldade tremenda. E essa instabilidade faz com que o nosso ânimo às vezes caia um pouco. Mas nós não podemos permitir que o pessimismo nos domine. Nós temos que manter a confiança, manter a fé, manter o otimismo, porque nós, sociedade, sabemos o que queremos e temos que buscar isso que queremos. Então, tenham fé, eu tenho fé, que essas coisas são passageiras, nosso país já passou por dificuldades, nosso Estado já passou por muitas dificuldades e foram superadas. Esse é mais um grande desafio que certamente será superado por pessoas dignas, como cidadão amazonense, como o povo brasileiro. Dr. Ralph, CDL Manaus. Olha, realmente passar por uma situação dessa, como nós vimos até na entrevista, pessoas com 80 anos nunca passaram. É um susto para nós realmente, essa insegurança, que vem uma insegurança jurídica, como também uma insegurança política, onde atrapalha violentamente quem dá emprego, quem gera realmente receita para o Estado. Eu acho que nós não merecemos de forma alguma isso, porque a partir da hora que nós pararmos de trabalhar ou de pensar em crescer, o Estado também define. Aí o que acontece? Nós precisamos de ter realmente um pensamento que a gente possa pensar em crescer, e da forma que está fica muito difícil. Uma pena que o nosso Estado está passando por essa situação um momento difícil. De um momento muito difícil, ainda mais colocar no programa, a partir do dia 1º, segunda-feira, entra 2% a mais, aumentando todos os produtos do Estado do Amazonas. Certo. E isso daí é muito ruim no momento que nós estamos passando por crise. Muito obrigado, Dr. Ralph Sayag, CDL Manaus, Dr. Wilson Périco do CIEAM. E este foi o debate que nós proporcionamos para vocês entenderem melhor o que impacta essa decisão do ministro Lewandowski com a suspensão da eleição, causando uma instabilidade no Estado do Amazonas, não só no cenário político, mas também da indústria e do comércio. Meik Farias. Muito obrigado aos nossos convidados e o programa A Voz do Povo desta quinta-feira fica por aqui.
Eu agradeço muito a sua companhia e lhe convido para um novo encontro nesta sexta-feira, a partir das 11h30 da manhã, aqui na TV Diário, Record News Manaus, também pelo portal D24AM e pelo Facebook. Lembrando que você pode deixar suas mensagens e sugestões pelo WhatsApp da nossa produção, que é o 99-148-8970. Repetindo, 99-148-8970. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.